Olá a todos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje viajamos até à ciência e para isso está connosco o cientista professor João Lima, que nos irá falar dos mistérios da luz. O que é a luz, como a luz influencia a vida na Terra e os seres humanos, assim como as suas investigações e experiências no campo da fotoquímica. Fiquem connosco, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar o sininho das notificações se ainda não o fizeram. Associem-se a nós no Facebook em Conversas da Alma Canal e no Instagram em Conversas da Alma Oficial. O professor João Carlos Lima fez o doutoramento em Química Física no Instituto Superior Técnico e é professor associado com agregação na FCT9 e coordenador do Grupo de Investigação CHARM do Laboratório Associado para a Química Verde. O grupo trabalha no desenvolvimento de materiais inteligentes para aplicações do dia-a-dia que passam pela conservação e restauro de obras de arte, a libertação controlada de medicamentos, a utilização de luz solar na produção de energia e na eliminação de contaminantes. A sua área de especialização é a fotoquímica, que estuda a interação entre a luz e a matéria, as transformações que de advêm, a velocidade a que ocorrem essas transformações e a extensão dessas transformações. Sem dúvida que será uma entrevista reveladora e a não perder. Vocês não acham que já é tempo dos cientistas saírem do laboratório de elite científica e partilharem com o público comum as suas investigações tão importantes para nós? Pois é. Admiro imenso a coragem do professor João Lima, que aqui está hoje connosco para partilhar o seu conhecimento, assim como espero outros cientistas que vamos entrevistar no nosso canal. Por isso, e por todos os diferentes temas que apresentamos cada semana, o nosso canal é um canal pioneiro que nós criamos visando a partilha de informação que contribua positivamente para o desenvolvimento da sociedade e do ser humano. Unam-se a nós, ao nosso canal, nesta cruzada de informação tão especial que desejamos partilhar com todos vós. Ouçam agora o professor João Lima e aprendam os mistérios da luz. Professor João Lima, é um prazer enorme tê-lo aqui hoje. É um prazer também estar aqui e trocar alguma informação e dar informação ao público sobre aquilo que nós fazemos. Muito obrigado. Vamos então começar um pouco pelo seu trabalho, começando pela luz. O que é a luz? É energia, é partícula, é onda, é radiação eletromagnética ou tudo isto? Eu diria que é um pouco tudo isso. Portanto, a luz realmente divide a parte da onda e a parte da partícula, ou seja, começa por ser, a luz começa por ser a forma como nós obtemos a informação sobre a matéria. E como nós obtemos a informação sobre a matéria, a luz, que é uma onda eletromagnética, ao interagir com a matéria, interage sob a forma de pacotes, ou seja, de quantidades muito bem definidas, e não de uma forma contínua. Esses pacotes é aquilo que Einstein acabou por batizar como o fotão, não é? Ao batizar o pacote de luz que interage com a matéria de fotão, evidenciou então esta propriedade de partícula que a luz também pode ter quando interage com a matéria. Portanto, esse fotão é como se fosse uma argamassa que aglutina o mundo e lhe dá forma, é isso? Explicando assim de uma forma básica para nós entendermos. Os tais pacotes de informação são de facto que se aglutinam? Sim, de facto. E se movem? E se movem à velocidade da luz. À velocidade da luz. E também são aquilo que nos permite saber o que é que se passa no universo. Nós só sabemos o que se passa no universo a distâncias que para nós são absolutamente astronómicas, porque a luz que é gerada nesses pontos do universo e viaja até nós e nos traz informação sobre aquilo que se passou no universo. Não exatamente sobre o que se está a passar agora, porque a luz demora tempo a viajar, mas sobre aquilo que se passou há muitos milhões de anos atrás no universo. Por exemplo, uma estrela que já se extinguiu, por exemplo, mas devido ao tempo que ela demora, uma estrela longínqua, não é? O tempo que ela demora a chegar à Terra é grande. Portanto, pode até acontecer que vocês e nós estamos a observar, ou no telescópio estar a ser observada essa mesma estrela, não é? E, no entanto, ela já não existe. Ela já não existe. Pode acontecer isto. É verdade. É isso que acontece de facto. É isso que acontece. Porque demora, mesmo a luz para viajar do Sol até à Terra, demora minutos. Demora 8 minutos a chegar a luz do Sol à Terra. Mas essa luz é uma energia que vem sob a forma de pacotes de informação? É isso? É uma energia?
É uma energia, é de facto um mistério. Para nós entendermos um pouco melhor os mistérios da física, da química. Vamos tentar perceber. A matéria é constituída por partículas que têm elas próprias carga, não é? Têm partículas de carga positiva e partículas de carga negativa. Por exemplo, as partículas de carga positiva e negativa são responsáveis no seu movimento pela eletricidade, que nós utilizamos, obviamente, diariamente para funcionar. Mas, se nós tivermos uma partícula carregada, estiver no movimento que se diz movimento acelerado, isto é, em vez de estar no movimento constante, estar sistematicamente acelerado, ou estar no movimento circular, por exemplo, oscilatório, ela provoca uma perturbação eletromagnética. Essa perturbação eletromagnética é o que nós chamamos luz. E, portanto, a luz pode ser uma luz visível, como aquela que nós vemos, a que nos está a iluminar, que nos permite estar... Ou invisível, como, por exemplo... Os raios gama? Ou as ondas de rádio, que nós utilizamos para comunicar. E o que é que nós fazemos? Nós temos umas antenas muito grandes, não é? E o que fazemos é os elétrões, estas partículas carregadas negativamente, andarem para cima e para baixo naquela onda, naquele cabo, naquela torre, e ao andarem para cima e para baixo eles vão gerando uma perturbação eletromagnética, que são as ondas de rádio. Essa perturbação eletromagnética pode transportar informação. Por exemplo, eu posso fazer uma modulação da informação em frequência, portanto a frequência no fundo tem a ver com a velocidade com que esta onda, com que ela vibra, manifesta, não é? Eu posso fazer vibrar devagar, e o devagar pode ser um sim, ou vibrar depressa, e depressa pode ser um não, e eu posso codificar a informação sobre a forma como a frequência varia. É isso que nós chamamos de frequência modulada no rádio, o FM, não é? Sim. Ou podemos, por exemplo... O AM, modulamos a amplitude. Sim. Não é? E, portanto, nós conseguimos pôr informação nessas ondas de luz. Como, por exemplo, desculpe interrompê-lo, só para nós, eu também entender e entendermos, porque, como, por exemplo, a luz ultravioleta, não é? Que não é visível, não é? Ela vibra a uma intensidade muito rápida, não é? E os infravermelhos a uma velocidade muito mais lenta. Exatamente. É por isso que essa diferença de conseguirmos ver os infravermelhos, não é? Aquele vermelho, e o ultravioleta já ser muito... Exatamente. Os nossos olhos não são capazes de ver. O infravermelho vibra à mesma velocidade com que as nossas moléculas também vibram. E é por isso que o infravermelho é capaz de nos aquecer. E, portanto, nós, quando nos expomos ao sol, sentimos o calor, porque a radiação infravermelha, ao incidir sobre o nosso corpo, como ela vibra à mesma frequência que as nossas próprias moléculas, nossas próprias partículas vibram, ela entra em ressonância e, portanto, é absorvida por nós e transforma-se em calor, porque o calor não é mais do que o movimento das partículas. No entanto, o ultravioleta, que vibra a uma intensidade muito rápida, não é? Nós não conseguimos senti-lo quase. Não, mas provoca-nos danos, porque vibra à mesma velocidade a que os elétrons se movimentam. E então o que acontece é que provocam frequentemente a ionização, isto é, arrancam os elétrons e podem provocar danos, têm muito mais energia e, portanto, provocam muitas vezes processos fotoquímicos que podem ser danosos para nós. Que aí também é a sua especialização, que já iremos falar, dos processos fotoquímicos que estuda e investiga e faz um sem número de experiências, certamente, para nos ajudar a nós, aos incultos ainda da ciência, mas que estamos a aprender. Na Bíblia, o princípio dizia-se, o princípio era o verbo. Há muitas pessoas que consideram isso o som, não é? Mas também dizia, haja luz, que vem da palavra hebraica ayá. Na sua opinião, que luz é esta? Era a partícula de Higgs, o bosão de Higgs? Era o quê? Que luz é esta? Eu acho que era o Big Bang? É o Big Bang. Portanto, são todas as partículas que nós conhecemos no universo e toda a energia. Porque a energia converte-se em massa e a massa converte-se em energia. A massa é uma forma de energia também. E tudo isto foi criado no Big Bang, não é? A partícula de Deus, o bóson de Higgs, tem em comum com o fóton o facto de ser também um bóson. Os bósons são partículas que nós podemos sobrepor no espaço. E, portanto, que são diferentes de outras partículas, que são partículas de matéria, não é? Como os fermiões, que, como são matéria, não podem existir sobrepostas no espaço. Nós não conseguimos sobrepor as nossas mãos.
Mas os fotões, por exemplo, estas partículas que são bosões, podem sobrepor-se umas às outras e ter no mesmo espaço. O que quer dizer que eu posso somar fotões no espaço. E é isso que dá origem, por exemplo, aos lasers e ao efeito laser. Ou seja, que é uma concentração enorme de fotões. No mesmo espaço. Eles vão se somando, a amplitude da onda vai aumentando e nós... Porque eles conseguem sobrepor-se no espaço, nós conseguimos provocar interferência, dar origem aos hologramas, não é? E conseguimos também criar o efeito laser, eles somam-se no espaço. Portanto, carregam com a informação, lá está a informação que dizia no início, não é? São pacotes de informação, neste caso, mais compactada, no caso dos lasers, para nós entendermos estes princípios da luz, são compactados, esta informação é compactada de tal forma que se torna um feixe super intenso, pode até cortar, pode danificar os materiais, não é? Claro. Depende da frequência. Depende da frequência, ou seja, da intensidade e da quantidade de fotões. Isso? Da frequência, da intensidade e da quantidade. Porque uma coisa importante é que a luz, para poder fazer dano, tem que ser absorvida. Se não for absorvida, e para ser absorvida, como ela é uma perturbação eletromagnética, uma oscilação eletromagnética, então ela tem que ter a mesma frequência que qualquer propriedade da matéria para poder interagir. Ou seja, tem que entrar em ressonância. Tem que entrar em ressonância. É exatamente esse o princípio. O que quer dizer que se nós podemos ter o feixe de luz mais intenso, mas se fizermos atravessar por uma matéria que é transparente a esse feixe de luz, não vai provocar nada, não vai provocar dano nenhum. Mas se houver alguma matéria, não é? Uma matéria. Peço desculpa, alguma partícula elétrica que possa entrar e oscilar em frequência, cuja frequência possa entrar em ressonância com a luz, essa luz vai ser absorvida, esse campo elétrico da luz vai ser absorvido e toda essa energia passa para a matéria. Então a matéria aquece, não é? E pode romper, pode ser cortada, etc. Claro. Pelo aquilo que eu estou a entender, ou seja, que quando há uma ressonância com essa informação, com essas partículas, não é? Há, digamos... Há uma manifestação, uma nova manifestação, que é no fundo a interação entre essas partículas. Aquela que foi adicionada, aquela que traz a informação, carrega a informação, e aquela que recebe e que entra em ressonância. Claro, é verdade. Portanto, e a energia que a luz trazia é totalmente absorvida pelo receptor, ou apenas parcialmente absorvida. Não é? Portanto, há situações em que, quando uma substância é transparente, não é? Significa, pode ser transparente e corada, por exemplo, uma coisa que é transparente e azulada, não é? Significa que parte da luz amarela foi absorvida e, portanto, nós estamos a ver a falta de luz amarela que nos aparece como azul, não é? Mas se nós aumentarmos a concentração deste, vamos imaginar, corante azul, chega a uma determinada altura em que a luz deixa de atravessar e ela é totalmente absorvida. E se ela é absorvida, se nós pusermos um termómetro, nós vamos ver que a temperatura dessa substância vai aumentar, porque a luz está a ser absorvida. Ou seja, devido à quantidade de energia que é absorvida, não é? E começam as moléculas a mexer-se, é transformado em calor, isto é em movimento das moléculas. Ou seja, como seja o princípio do micro-ondas, não é? Como ao princípio do micro-ondas. A gente põe lá a comida, as moléculas são agitadas, não é? Intensamente e aquecem. É isso mesmo. Portanto, devido a essa quantidade de energia. Perfeito, exato. Este micro-ondas ajuda. É, o micro-ondas é exatamente o exemplo perfeito. Ajuda a nós entendermos um pouco estes princípios, que pronto, alguns deles são complexos. E qual é a propriedade mais misteriosa da luz? Para vocês? Químicos, físicos? Qual é a propriedade mais misteriosa? Eu penso que depende muito da formação das pessoas, as propriedades. Portanto, a dualidade onda-corpúsculo, que é esta questão de ser simultaneamente uma partícula e ser uma onda, é claramente talvez aquilo que fascina mais as pessoas e, em geral, porquê? Porque na nossa realidade macroscópica, normalmente as partículas são coisas que estão muito bem localizadas, não é? Portanto, nós sabemos um objeto, eu que sou um objeto físico, estou muito bem localizado, mas uma onda nós não sabemos onde está. Se eu pegar numa tina e atirar uma pedrinha para cima da tina e provocar uma ondulação, ela vai espalhar-se pela tina toda. Ela propaga-se. E a partir de uma certa altura a tina está toda a abanar. A onda está na tina toda. E se a tina for maior, a onda vai ficar na tina toda. Portanto, a onda em si é deslocalizada. Tende a ocupar o espaço todo. Enquanto a partícula é localizada. E, portanto, isto são grandezas
complementares da natureza, não é? Ao nível macroscópico nós nunca vemos as duas coisas juntas. Nós vemos a matéria como uma coisa muito, muito isolada, uma coisa discreta, e vemos as ondas como uma coisa que está em todo o sítio. Quando olhamos para as ondas do mar, não é? Nós vemos que o mar está todo em ondulação, não é? E portanto isto é realmente fascinante, mas a mim o que me fascina mais talvez seja a forma como a luz viaja no vazio, não é? Para mim é o maior mistério, porque se nós pensarmos que a luz é uma perturbação eletromagnética, digamos que há uma carga elétrica que começa a agitar-se e quando se agita vai provocando esta perturbação eletromagnética. Mas também é um pacote de informação. Também é um pacote de informação, mas nasce desta agitação, esta agitação da carga. É o que acontece quando, por exemplo, pegamos numa barra de ferro e começamos a aquecê-la, começamos a agitar as moléculas, não é? E os átomos e as cargas negativas, e ela começa a brilhar, começa a emitir radiação. Espontaneamente, que resulta exatamente desta de lhe adicionar energia, ela entrar e ela começar a oscilar. As cargas elétricas, quando oscilam, emitem radiação. E, portanto, a radiação é uma perturbação eletromagnética de qualquer coisa. A pergunta é qual é a coisa que está a ser perturbada. A mim isto é uma coisa que me fascina, que me surpreende. Isto é o Sol. São um conjunto de íons, de cargas negativas e positivas, a agitar-se. Isso realmente produz energia eletromagnética, mas depois essa energia eletromagnética, essa oscilação, um bocadinho como se tivéssemos, imagino que tínhamos entre nós dois um lençol, não é? E se eu começar a abanar aqui, o lençol abana digamos, as ondas do lençol chegam assim, certo? Isto para mim faz sentido, porque o lençol é um meio físico. Eu estou a fazer a perturbação, a criar a onda eletromagnética, ela chega assim. Há um meio, não é? Que é perturbado. Neste caso seria o ar, não é? Neste caso a atmosfera. Neste caso, o que existe aqui. Neste seria um lençol. Sim, mas o meio onde o lençol se propaga seria o ar, neste caso, não é? Essa manifestação. Sim, mas o mesmo ar é matéria, sim, não é? Matéria, e nós percebemos a perturbação. Claro. Eu estou a falar e ao falar o que eu estou a fazer é provocar ondas de som, não é? E estou a perturbar através do ar. Não é? Mas a luz viaja através do vazio. É isso que é estranho, não é? Certo. Não está a perturbar nada. Aparentemente. Mas o que é o vazio? É essa a questão, não é? E portanto esse para mim é um dos principais mistérios do mundo. Pois é, o que é o vazio? Será que o vazio é vazio? Provavelmente o vazio não é vazio, não é? Portanto Einstein dizia que havia osciladores espaciotemporais que eram perturbados pela radiação eletromagnética. Quer dizer, o que no fundo Einstein queria dizer então é que o espaço não é inócuo. O espaço vazio não é um vazio real, não é um vazio como aquilo que nós conhecemos que é vazio. Pode ser deformado, não é? Mas, portanto, ele dizia que ele pode ser deformado. A própria presença de massa deforma o espaço vazio e, portanto, não é uma coisa como os buracos negros, inócua, como os buracos negros. Que eles deformam? Deformam o espaço e absorvem a matéria e a luz, não é? Deformam tudo e absorve tudo. Interessante. Mas agora, por exemplo, no Sol, não é? O Sol, onde há, digamos, o hidrogênio que se transforma em hélio através da fusão nuclear, chega até nós através dessa radiação, essa perturbação eletromagnética, como disse antes, não é? Ela chega até nós sob a forma de radiação e ilumina a Terra. Qual é a diferença entre esta radiação que ilumina a Terra, não é? Esta luz que nos ilumina e nos dá vida também à Terra, aos seres humanos e criaturas da Terra, e a luz que vocês, cientistas, criaram, neste caso foi a partir do Edison, do Tesla e outros que criaram depois as lâmpadas, não é? A luz incandescente, a luz fluorescente, os LEDs, no seu caso, não é? Que é uma das suas investigações. Qual é a diferença entre este tipo de radiações? Uma natural, que se propaga no espaço, vem de uma estrela, e a outra que é criada artificialmente. Se nós medirmos, de facto, cada uma das frequências, nós vimos diferenças. E essas são diferenças espectrais, ou seja, a gama espectral é diferente, é totalmente diferente. O Sol radia com aquela cor e com aquele espectro devido à temperatura a que está, não é? Portanto, funciona como um corpo negro, tem uma determinada temperatura e radia a característica dessa temperatura. A lâmpada, obviamente, de filamento, usa
um efeito diferente, mas também usa radiação baseada na temperatura, que é o efeito de Joule. Quando passamos corrente elétrica, a resistência no filamento, não é? No filamento, aquece o filamento, irradia como uma barra de ferro irradia, e obviamente também a radiação depende da temperatura a que está o filamento, não é? Que não está a ter a mesma temperatura que o Sol. Os LEDs têm um princípio muito diferente. Os LEDs baseiam-se em materiais como os materiais que se utilizam nos coletes refletores, não é? Portanto, luminescentes. Que são luminescentes, materiais fluorescentes, ou materiais fosforescentes, ou materiais luminescentes. E o que se faz, na realidade, é nós excitamos eletricamente esses materiais e eles emitem luz, tal como quando excitamos com luz, quando a luz dos carros bate neles, eles também devolvem luz, mas de uma determinada cor. Não te reparar que tem uma banda, são amarelos ou verdes. No espectro há uma determinada cor. É uma cor muito... Se vai manifestar. Exatamente. E então, um LED branco, na realidade, é uma mistura de duas ou três cores. O que quer dizer que faltam cores para nós, que estamos habituados e que crescemos sobre o espectro solar. Aquelas 7 cores do arco-íris, não é? Claro, o espectro. Que se divide naquelas 7 cores, mas que no fundo é um contínuo, é um espectro, tem muita radiação. A iluminação artificial, principalmente a iluminação de LEDs e a iluminação das lâmpadas neon, faltam cores. E isso é uma coisa que nos perturba, não é? Por isso faltam as tais cores do espectro, que no Sol existe. Claro. E tentamos compensar com o nosso cérebro, não é? Depois, a realidade que nós observamos. Nós observamos uma realidade, por exemplo, os LEDs normalmente têm um excesso de verde, não é? E nós tentamos depois compensar com o nosso cérebro as cores tal como vemos, mas isso implica um esforço do nosso cérebro. Nós sabemos que uma coisa tem uma determinada cor, mas não é a mesma cor de que nós vemos quando está à luz do Sol, não é? Porque há mais cores na luz do Sol. Ou seja, uma mistura maior de cores. Claro. Então não uma só, aparentemente. Exato. Não é? E nós tentamos compensar com o nosso cérebro essa falta de frequências. E por isso é que essas luzes depois muitas vezes nos cansa muito, não é? Sim. O LED cansa mais. O LED e não só, e outras luzes. A fluorescente, então a mim cansa muito. Cansa muito porque a iluminação natural é muito mais completa, muito mais rica. Nós estamos habituados a não ter que pensar e a construir as cores porque temos o Sol a iluminar, e quando vamos para uma luz artificial nós temos que a construir com o nosso cérebro, não é? Ou seja, temos que fazer os neurónios têm que fazer um esforço maior para se adaptar àquele espectro. Aquele espectro de luz que é mais reduzido. É isso mesmo. Porque o nosso cérebro está habituado àquilo que é a luz natural. Claro, desde o homem neandertal, certamente. Não é? Certamente. Por isso já está no nosso ADN. É isso então mesmo. custa-nos adaptar a um outro tipo de espectro que não é aquele que é natural para nós. Claro, e que desenvolve os nossos bastonetes e todos os nossos setores e a nossa capacidade de pensar a cor, não é? E esses LEDs podem ser benéficos ou maléficos para o ser humano? Devido ao facto de não conterem o espectro todo daquilo que nós estamos habituados na luz natural? Tirando o cansaço, eu diria que eles não são verdadeiramente maléficos, no sentido em que a energia que se consome num LED é muitíssimo menor. E, portanto, eu acho que aquilo que se ganha do ponto de vista de economia e mesmo do ponto de vista de dano, acho que até para compensa, o planeta, até para o planeta compensa largamente. Mas de facto, o cansaço é enorme, não é? Quando uma pessoa trabalha com muito tempo sob a luz, que não é uma luz natural, uma pessoa realmente tem esta luz, por acaso, é LED, não é? É um LED muito branco, mais branco. Mas a verdade é que ajuda-nos, também nos ilumina. E uma coisa engraçada, que eu não sei se isto é impressão minha, mas eu noto, quando estou debaixo destas luzes intensas de LED, parece que a minha pele rejuvenesce. Mas isto é real. Agora, o porquê eu não sei, se calhar o professor é capaz de explicar isto. Porquê? Eu diria que a luz tem muito... Ou é impressão minha? Eu não sei. Vamos lá ver. A ciência tem este problema que é... ela trata daquilo que pode ser, que é reprodutível, não é? Portanto, tem um campo epistemológico muito limitado. Portanto, o método científico, não é? Exatamente, tem que ser reprodutível, tem que se conseguir fazer hipóteses e depois tem que se conseguir fazer experiências que demonstrem ou refutem a hipótese, não é? E, portanto, nem todas as coisas são facilmente demonstráveis através da ciência. Portanto, todas as coisas que dependam, por exemplo, de características individuais, são muito difíceis de demonstrar.
porque o que não quer dizer que não existam, não é? Claro. E, portanto, o problema é uma questão de amostragem estatística. Nós temos este exemplo, por exemplo, da questão das doenças raras, que durante muito tempo passaram pelo crivo da medicina e eram, no fundo, achava-se que eram outras coisas, ou tentava-se agrupar nas doenças mais comuns, não é? Portanto, isto é uma limitação muito grande da ciência, não é? Portanto, se a ciência não tiver um número, porque a natureza é difícil de interrogar, não é? A natureza não vem com explicações. Com as explicações. É exatamente Era bom isso. que viesse, não é? É exatamente isso. Mas felizmente na natureza há uma vantagem muito grande. O pai da cibernética, que era o Norbert Wiener, dizia que os demónios da ciência são demónios agostinianos. Portanto, são bons demónios, não é? No sentido em que aquilo que se passa é que eles nos enganam, mas enganam-nos sempre da mesma maneira. Portanto, são honestos, não é? E isso dá à ciência uma característica interessante, que é aquilo que acontece com as leis naturais, acontece hoje e vai acontecer amanhã e vai acontecer daqui a 100 anos. E, portanto, a ciência tem tempo. Se hoje eu tento explicar e não consigo, amanhã tento mais tarde. Exatamente. E, portanto, conseguimos trabalhar, mas precisamos de um número de observáveis suficientemente elevado para podermos comprovar, para testar as hipóteses. E esse é que é o problema das franjas, frequentemente, individuais. E, portanto, hoje em dia começa-se já a ter muito mais consciência da importância das características individuais em muitas situações. Por exemplo, nas situações como as pessoas respondem às terapias, não é? E na própria sensibilidade diferenciada das pessoas. Sim, a eletrosensibilidade também que algumas pessoas têm, outras não têm. Outras não têm, não é? Mas isto só é possível hoje em dia também porque a globalização nos deu acesso a um conjunto de informação e ao aumentar dos números, porque as pessoas que eram indivíduos isolados começaram a poder juntar-se. E a comparar experiências e dizer, mas eu também. E a partilhar a informação. E então, os casos extremamente raros passaram a ser apenas raros e com o tempo, se calhar, serão menos raros à medida que nós fomos construindo informação sobre esses sistemas, não é? Fantástico. Portanto, até é possível que sim. Muito bem, fantástico. E agora, relativamente à velocidade da luz, também que é uma coisa espantosa, porquê é que existe essa velocidade tão rápida? Sabe-me explicar? Isso se calhar é uma pergunta muito difícil. Eu não tinha pensado nesta pergunta, mas porquê é que é tão rápida a velocidade da luz? Eu não sei se é tão rápida. Porque há velocidades mais rápidas. A do pensamento, por exemplo. Eu penso em Vênus, já lá estou. Claro. Eu penso na Lua, já lá estou. Apesar da distância, não é? Apesar da distância. Einstein tinha uma experiência interessante com isso, que era acerca dos elétrons. Os elétrons normalmente estão correlacionados, eles andam aos pares no sentido e têm uma propriedade chamada spin. E em certas situações, quando um eletrão tem um spin de um determinado tipo, o outro eletrão que está emparelhado tem o spin complementar. Isso é no yin e yang que os antigos místicos já falavam disso. Como o yin e yang. E então ele tinha uma experiência muito interessante na altura em que se discutia esta questão da dualidade, onda crepúsculo e da velocidade da luz e destas coisas. E ele tinha uma experiência conceptual muito interessante, que era pegarem dois eletrões que estavam ligados neste conceito como se fosse o yin e o yang, não é? O spin alfa e o spin beta, e punham-se um deles dentro de uma caixa, mas fechava-se a caixa e viajava-se para o Japão. E no momento em que se abrisse a caixa e se descobrisse que no Japão era o Yang, sabia-se imediatamente que no sítio original era o Ying. E, portanto, a informação tinha viajado, de facto, a uma velocidade superior à da luz. Lá está, não é? Claro. Portanto, a constatação é realmente muito rápida. A constatação é rápida se pensarmos em termos de escalas, porque o pensamento não precisa de ir a lado nenhum, não é? Sim. Não é? E propaga-se certamente de uma maneira completamente diferente da luz. Claro. E por isso é muito mais rápido. Não é? Se a luz, ou seja, se a luz conseguisse viajar a esta velocidade, ou se nós conseguíssemos, vocês, certamente cientistas, conseguirão mais tarde viajar com esta velocidade do pensamento, nós rapidamente estaríamos aí pelo universo todo. É verdade. A colonizar Marte já estava colonizado. É verdade, porque a luz, é verdade, concordo plenamente, porque a luz é realmente, à escala universal, é muito lenta. É realmente a coisa mais rápida que nós conhecemos a nível da matéria, da física,
mas é extremamente lenta à escala da vida humana se nós quisermos viajar para qualquer lado. E do universo. E do universo. É lenta. E relativamente à diferença entre fotão e biofotão? Aqui já vamos entrar ainda mais na sua área e nas suas investigações. A diferença que há entre fotão e biofotão, porque sabemos que o biofotão, há quem diga, há teorias que nós criamos os biofotões com o nosso cérebro, não é? Nós criamos. Nós criamos mesmo. Nós radiamos. Nós irradiamos. Nós radiamos. Pode não ser luz visível. O nosso próprio, a temperatura do nosso corpo emite radiação infravermelha. Portanto, isso são biofotões? Isso são biofotões, de certa maneira. Mas ainda podemos gerar de outra maneira. Há muitos animais que geram bioluminescência mesmo. Como os vagalumes. Portanto, são reações químicas que produzem compostos que estão no estado excitado e que, para voltarem para o estado fundamental, portanto, eles estão com mais energia do que deveriam ter. Portanto, isto tem a ver com as próprias propriedades da reação como ocorreu. Portanto, digamos que ela é obrigado a ocorrer e para um estado de energia mais elevado, e depois uma forma muito vulgar de voltar ao estado de energia mais baixo é emitir um pacote de luz. Não é? E, portanto, muitos peixes das profundezas, os vagalumes, pirilampos, ou vagalumes, e, portanto, emitem. Portanto, essa reação química que acontece no seio desses insetos, por exemplo, essa reação química, ela produz luz. Essa energia, essa luz. Assim como nós e os santos diziam que eles se tornavam luminescentes, certamente eles tinham a capacidade de produzir quimicamente, não é, no seu organismo, mais luz, não é? Portanto, mais radiação. Estamos a falar de certamente mais radiação. É difícil. Não estamos lá nessa época. É difícil. Temos que viajar no tempo, não é? Temos que viajar no tempo e ver se realmente eles estavam bioluminescentes. É verdade. É difícil saber. Portanto, essa quimioluminescência que é produzida nessas reações químicas, não é? Falando agora das suas investigações, como é que a usa nas suas investigações e nos seus processos? Em muitos ensaios. Nós trabalhamos com sensores moleculares ou molecular sensing. Portanto, frequentemente nós, para interrogarmos, para sabermos o que se passa ao nível das moléculas e dos compostos, nós precisamos ter formas de chegar lá, não é? Portanto, se eu preciso de saber se nem todas as coisas podem ser vistas macroscopicamente, não é? E, portanto, quando vamos imaginar uma chuva se torna ácida, como é que eu sei se a chuva se tornou ácida? Eu preciso de saber. Tem que analisar. Eu tenho que analisar. E frequentemente as moléculas são os melhores detetives que existem, porque elas podem ser programadas para nos dar a resposta diretamente acerca dos sítios onde elas estão. E, por exemplo, para acidez, normalmente, por exemplo, os químicos utilizam uma coisa chamada indicadores. Quem teve química, para se medir o pH, não é? Claro. O ácido ou básico. Claro, é isso mesmo. Quem teve química no liceu sabe perfeitamente o que é um indicador. É uma molécula que muda de cor quando está num pH mais ácido ou um pH mais básico. Portanto, aquelas fitinhas que nós introduzimos, seja na urina, seja na saliva, ou na água, e elas mudam de cor. Claro, tudo isto são sensores, não é? Portanto, são moléculas que sentem o ambiente e depois nos devolvem informação sobre esse mesmo ambiente. E esses sensores podem ser de vários tipos, não é? Portanto, é esses sensores que trabalha a investigação também desses sensores. Também nesses sensores. Portanto, como fotoquímico, é normal também produzir moléculas que servem para saber se existem certo tipo de metais numa determinada água, ou para saber se uma determinada... Os tais contaminantes, se uma determinada sequência de DNA é aquela ou se é outra sequência, e, portanto, há muitas estratégias de utilizar as moléculas como repórteres, digamos, como pequenos detetives, que vão aos sítios, mudam o seu estado, mudam a sua cor, emitem luz, e quando nós recebemos essa luz, nós sabemos o que é que se passa. Vocês descodificam. Exatamente. E nós aí descodimos. E cá está a luz como informação. Não é? Portanto, os tais pacotes de informação. Nós, quando fomos, por exemplo, hoje em dia já se vê imagens de microscopia, quando nós olhamos e vemos células
que são imagens belíssimas, não é? De fluorescência, com todos os canais, vê-se onde é que está o cálcio, vê-se onde é que está o DNA, vê-se onde é que está tudo. Tudo isto porquê? Porque se desenharam pequenas moléculas que vão para aqueles sítios e ao chegar àqueles sítios brilham. E, portanto, permitem depois tirar uma fotografia e ter um conjunto de informação sobre aquela célula minúscula que nós não tínhamos a priori, porque as células normalmente são transparentes, não é? Sim. E, portanto, nós é que as coramos seletivamente nos sítios, não é? E que aplicações é que isso tem na vida prática do ser humano, por exemplo? Quais são as aplicações dessas investigações? Como servirem como indicadores dos contaminantes, por exemplo, na maior parte dos testes, os testes que se fazem, os testes de gravidez, mesmo os testes de glicemia, tudo isso utiliza, obviamente... O processo da fotoquímica, é isso? Não, reações químicas que mudam a cor das coisas e, portanto, como mudam as cores, mudam a quantidade de luz que é absorvida. E nós vemos... Pertence à fotoquímica, às suas investigações? A fotoquímica é mais o campo de utilizar a luz para fazer coisas, ou seja, para atuar. Não é? Ok. Sim. Ou para evitar que ela atue, não é? Por exemplo, uma das áreas em que nós trabalhamos é na utilização de corantes que produzem energia elétrica quando montados em células solares, não é? Portanto, nós, quando elas absorvem a luz, percebem energia, mas em vez de transformar essa energia em calor, como aquela situação que falávamos há bocadinho, calor. O que elas fazem é dão um eletrão, esse eletrão circula por um circuito, produz trabalho, faz funcionar qualquer coisa e depois é recuperada. E depois, no fundo, a luz funciona como uma bomba, não é? Em que vai fazendo com que a molécula perca eletrões e esses eletrões são usados para produzir trabalho, para produzir eletricidade, como acontece nos painéis fotovoltaicos. Portanto, neste caso, vocês estão a aperfeiçoar até essas células solares, é isso? Exatamente, nós usamos em particular células com corantes, porque o nosso interesse é utilizar a natureza como fonte de inspiração para a produção de energia elétrica. Portanto, usando pois que a natureza já faz tudo isso. Já faz tudo isso. De forma natural. Claro, como a fotossíntese. Portanto, vocês estão a tentar reproduzir esses aspectos da natureza, não é? E transportá-los, no fundo, para o nosso dia-a-dia. Claro, obviamente. Para o benefício da humanidade. Para o benefício da humanidade, ou seja, para produzir energia, porque eu pertenço a um laboratório que é um laboratório de Química Verde e, portanto, os objetivos fundamentais da Química Verde têm a ver com a sustentabilidade, com a utilização da química de forma a que nós tenhamos processos que sejam economicamente mais sustentáveis, e a sustentabilidade tem a ver com todas estas facetas, mais eficientes do ponto de vista energético, que venham de recursos que são renovados, que respeitem o ambiente, com a redução de resíduos. E, portanto, então, o que nós fazemos é utilizar corantes que são corantes naturais, muitas vezes que são derivados, que são corantes que se podem encontrar nas uvas, que se podem encontrar nos morangos, e utilizamos esses corantes para produzir energia elétrica, produzir células que fornecem... Quem diria que nós dos morangos, dos corantes dos morangos, poderíamos produzir energia elétrica? Exatamente. Realmente é fantástico. Só precisamos do corante, utilizamos uma outra coisa que as pessoas normalmente utilizam e que têm muito em casa, sim, nos protetores solares, que é o não é? O dióxido de titânio, que aliás também pode ser utilizado para degradar moléculas ou contaminantes persistentes na natureza. Portanto, o dióxido de titânio, quando recebe luz, também produz um conjunto destas reações de trocas de eletrões e transforma poluentes em coisas que depois mais saudáveis, que não fazem mal ao ambiente. Se nós agarrarmos e pusermos um corante na superfície do dióxido de titânio, nós podemos fazer com que esse corante, nesse processo, produza energia elétrica. Isso é fantástico. E, portanto, é isto mais ou menos a área... O vosso trabalho. O nosso trabalho. O vosso trabalho, o seu trabalho deste grupo de pesquisa na Química Verde, que é uma química, no fundo, que trabalha para a sustentabilidade, não é? Exatamente. Para termos uma sociedade, sim, que beneficia desse
esse conhecimento que nos vai ajudar a ter uma política e postura mais sustentável. Exatamente. Não é? Portanto, no fundo estão a trabalhar para que nós possamos sobreviver. Para que podemos sobreviver durante muitos e muitos e muitos anos. Senão não sobrevivemos Claro, mesmo, desta maneira. Não é óbvio. Portanto, se nós continuarmos a fazer o que fazemos no planeta, ou seja, utilizar as coisas sem termos, por exemplo, pensarmos nas consequências a longo prazo, obviamente que nós não temos um futuro. Portanto, o trabalho que vocês estão a fazer é importantíssimo. É um trabalho importante do ponto de vista do alerta, ou seja, do ponto de vista do awareness, não é? Ou seja, de passar essa informação para as pessoas, mas também da alteração dos processos nas próprias indústrias, a nível laboratorial, não é? E encontrar sempre estratégias e materiais mais eficientes e cuja produção produza menos resíduos, não é? E também, outra coisa muitíssimo importante neste conceito da sustentabilidade é pensar o que quer que seja que nós produzimos, pensar no ciclo completo da coisa. Isto é, pensar que porque o principal problema da nossa sociedade é o problema do descartável. Sim, certo? É usar e descartar. É usar e descartar. E, portanto, temos que começar a pensar nos... Como o plástico. Exatamente, como o plástico. O plástico em si é um material fantástico, porque é um material altamente democrático, é um material que permite que toda a gente tenha acesso a telemóveis, por exemplo, não é? Ou a carros, que não seria possível sem esses materiais que são extremamente baratos, mas depois o conceito de descartável faz com que nós produzamos um conjunto de resíduos com os quais tóxicos que não os conseguimos lidar, não conseguimos tirar e não tiramos da natureza e que vamos acumulando e vamos, obviamente, danificando o ecossistema com esses resíduos. Obviamente, nunca ninguém ouviu falar de uma contaminação do ouro, certo? Mas o ouro não contamina. Porquê? Sim. Porque o ouro é caro, não é? Sim, portanto, e pouco se usa. Portanto, apesar do supercondutor, não é? Não, mas nos telemóveis nós usamos ouro. Sim. Só que nós não contaminamos porquê? Porque alguém vai pegar no telemóvel e tirar os contactos de ouro e recuperá-los. Porque como... Vai reciclar, vai reciclar. O ouro, claro. Mas não o resto, se calhar. Mas não o resto. Portanto, o que acontece é que, e isto é uma situação de que ganha-se algumas coisas, perde-se algumas coisas. Os materiais que são, por um lado, melhores, mais democráticos do ponto de vista económico, têm este custo... Sim, para nós. Para nós, de que, como não custam dinheiro nenhum, a gente não os quer reciclar. E, portanto, deitamos fora. E, portanto, é esta mentalidade que nós temos que deixar de pensar. Portanto, nós temos que mudar essa postura. Pensar no produto como um ciclo completo, onde ele é utilizado, ele é criado, ele tem um determinado valor, é utilizado, mas no fim de vida ele tem outro valor que tem que ser utilizado como matéria-prima para um outro produto. Para um outro ciclo. E para outro ciclo, exatamente. Portanto, é isso que vocês na Química Verde, na Química Sustentável, vocês trabalham neste processo para que nós possamos beneficiar no nosso dia-a-dia destes materiais também. Claro, exatamente. E qual é o material, digamos, mais extraordinário dentro destas investigações que vocês já contactaram e encontraram? No meio de toda esta investigação, qual foi o material mais extraordinário ou digamos, o efeito da investigação mais extraordinário que obtiveram? São todos? Não, é que no dia em que se descobre é sempre claro, melhor. É sempre fantástico. Eu nunca me hei de esquecer no dia em que comecei a trabalhar, por exemplo, com líquidos iónicos, que são, no fundo é como o sal de cozinha, só que líquido, não é? E que tem propriedades fantásticas, e eu achei esse... Quais? Como, por exemplo, nós percebemos esses íons todos. Por exemplo, são substâncias que nós podemos modular a viscosidade deles, a forma como escorrem, mudando ligeiramente os componentes, ou seja, com muita facilidade. Podemos modular a forma como se misturam ou não se misturam com a água ou com outros solventes, criar-se coisas fantásticas como sistemas de 3 fases e de 4 fases, não é? E portanto, acima de tudo, não é mais do que um sal que é líquido, à temperatura ambiente, não é? Portanto, é fascinante. E o vidro é um líquido? O vidro, isso é uma pergunta, isso é uma pergunta. Porque há muita gente que não sabe isto. É verdade. O vidro é ou não é um líquido? Não. Ou é um cristal? O vidro não é. O vidro é um sólido amorfo, não é cristalino. E quando o vidro cristaliza, normalmente parte. Parte, pois. Não é? Porque fica rígido, não é? Mas durante muitos anos, de facto, pensou-se que o vidro
era um líquido com uma elevada viscosidade. Porquê? Porque normalmente nas casas se via que a parte de baixo era mais grossa do que a parte de cima. Isso criou o conceito do ponto de vista da observação. Escorria. Que escorria, não é? Portanto, os cientistas... Não, dá a ver? Portanto, os cientistas concluíram que o vidro escorria da observação. Sim. Certo? O que é que aconteceu? Entretanto, nós melhoramos os processos de fabrico de vidro, e o vidro hoje em dia já não é feito em formas. Antigamente, as grandes placas de vidro eram feitas em formas, e as formas não é fácil alinhar, ou seja, pôr verdadeiramente na horizontal. Mas hoje não é assim. Hoje os vidros são feitos, placas de vidro são feitas sob um leito de estanho fundido. É um líquido. Sim. Que está sempre, como ao mercúrio, não é? Não precisa de aquecimento. Exatamente. Portanto, que está sempre horizontal. Então, desde que essa tecnologia foi introduzida já há bastantes anos, muitos anos atrás... Que giro, uma cama de estanho. Nunca mais houve vidros com uma parte mais grossa que a outra. Portanto, fica direitinho. Mas então o que é que acontecia? O que é que deu origem a isto? É que os vidreiros, quando montavam os vidros, eram inteligentes e montavam, obviamente, a parte mais grossa para baixo, porque dava mais resistência. Claro. E, portanto, criou essa, digamos, esse conceito de que o vidro era um líquido. Mas não é. Então, ele é uma substância... É um sólido. É um sólido, mas que é amorfo. Que é amorfo, não é cristalino. Portanto, não tem uma estrutura cristalina no seu nas suas moléculas. Tem algumas partes mais ordenadas, outras mais desordenadas, não é? Portanto, não é como um cristal onde ele é ordenado desde o primeiro átomo até o último átomo. Como um cristal de quartzo, por exemplo. Como um cristal de quartzo, não é? Portanto, ele tem essa diferença. Exato. E relativamente à parte do vosso trabalho com as obras de arte, portanto, a luz, fala-nos do papel da luz na conservação das obras de arte e como é que ela reage com as obras de arte. Sim. Uma coisa interessante que as pessoas às vezes talvez tenham que considerar é o seguinte: a única forma de nós mantermos as obras de arte verdadeiramente preservadas é se nós as pusermos num cofre escuro em vácuo. Claro, porque não são consumidas pela luz, não é? Claro. E não é só pela luz. Pelo meio ambiente, o oxigênio, por exemplo. Eu tenho um manuscrito, por exemplo, em papel, não é? Nós sabemos o que acontece ao papel quando o deixamos ao ar, ao longo do tempo. Ele vai ficando amarelo, vai ficando escurecendo. Oxida, exatamente. E, portanto, a nossa própria presença, não é? Nós respiramos oxigênio e produzimos dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono, quando se dissolve em água, forma ácido carbónico. Sim. E, portanto, naturalmente... As chuvas ácidas. Naturalmente, e os ácidos são, obviamente, corroem, não é? E, portanto, todas as obras de arte estão ameaçadas pela presença humana dos próprios autores e os principais usufruidores das próprias obras, não é? Portanto, nós queremos vê-las, mas ao vê-las nós destruímos. Sim, porque pouco e pouco vamos destruindo. Pronto. A luz, em particular, é um problema. Porquê? Porque, frequentemente, por exemplo, as obras de arte têm pigmentos. Sim. Não é? Portanto, pigmentos minerais, normalmente. Exatamente. Um quadro tem pigmentos, não é? Portanto, absorve luz. Por vezes nem minerais. Por exemplo, o Van Gogh orgânicos também. Usava muitos pigmentos orgânicos, usava pigmentos que hoje em dia já não estão nos quadros. E, portanto, os quadros já estão diferentes, a cor. Estão totalmente diferentes. Porquê? Porque os pigmentos degradam pela presença de ácido, degradam pela presença de oxigênio e degradam pela presença de luz. E os pigmentos, como absorvem luz, obviamente estão sempre a criar estados excitados, que se absorvem, ganham energia, e se ganham energia depois reagem. E, portanto, como é que se resolve este problema? Não é? Às vezes resolve-se quando o estado da obra está muito degradado, não há outra maneira senão guardar, enquanto pensamos no assunto, guardamos no sítio escuro. Guardamos no sítio escuro. E no vácuo. No vácuo, para não haver oxigênio oxidado. Sim, claro. Portanto, obviamente, pensando na fonte de iluminação, é importante pensar na fonte de iluminação, certo? Tem que ser uma luz, no fundo, quase neutra. Uma luz que não... E isto é possível, claro está, aí os LEDs podem ter um papel muitíssimo importante. Porque só tem uma parte pequena do espectro. Exatamente, e pode ser escolhida essa parte de maneira a não afetar, mas também podemos, obviamente, pôr películas que sejam simultaneamente transparentes para a luz que não danifica. Mas que absorvem a luz que danifica, não é? Mas por vezes nós
o processo não é só impedir a degradação, mas também por vezes é conservar. E então a fotoquímica é importante, ou seja, perceber que tipo de reações é que ocorreram pela presença de luz e tentar reverter essas reações, ok? Portanto, é preciso, há uma parte importante do estudo, portanto, a parte, principalmente na pintura a óleo, onde existe muita utilização de camadas que são poliméricas, e esses polímeros têm muitas reações fotoquímicas e, portanto, e muitas vezes é preciso compreender exatamente que reações é que são para depois tentar reverter, minimizar e reverter, estabilizar esse porque tipo senão perdemos de daqui a pouco as obras de arte todas. É verdade. Mas é engraçado que eu noto, por exemplo, em alguns quadros que eu tenho aqui, aliás, até nos sofás, aquele sofá, por exemplo, era vermelho escarlate e com a luz do sol eu tenho que estar sempre a tapá-lo, porque já está rosa. É verdade, porque vai reagindo, não é? Absorve a energia do sol, vai reagindo e perde a cor, tal qual como os quadros. Nós vamos destruindo a pouco e pouco e nem sabemos. É verdade. Coitado do Leonardo da Vinci, do Van Gogh e todos eles. É interessante. Eu estive em Perugia uma vez e fiquei chocado porque em Perugia havia os quadros do famoso pintor renascentista, o Perugino. Sim. E eles estavam a fazer uma experiência de recuperação das cores originais da obra. E eu fiquei absolutamente chocado, porque as cores originais não correspondem nada àquilo que a gente considera uma obra séria, não é? Portanto, nós estamos habituados a ver as obras dos pintores renascentistas com aquele ar escurecido, não é? E quase com tons de pastel. E o restauro da obra original era só com cores fluorescentes, não é? Só que, entretanto, desapareceram todas com o tempo. Com o tempo. Lá está, as reações vão degradando esses mesmos pigmentos, não é? É verdade. Portanto, o vosso trabalho também é extraordinário nessa área, porque ele promove, no fundo, esta não degradação dos pigmentos e materiais das obras de arte, não é? Que, no fundo, nós vamos perdendo a pouco e pouco se não houvesse o vosso trabalho e a vossa investigação. Portanto, além das células solares, para nós hoje em dia são cada vez mais importantes. E espero, eu sei que agora houve, eu não queria alongar muito mais a entrevista, porque isso já entramos noutro campo, mas de qualquer maneira sei que agora também houve uma descoberta dos tais painéis transparentes, que é como se fossem vidro, que absorvem a luz, não é? Essa energia que vem do exterior e a transformam em energia elétrica. Vocês já estão também nessa fase? Claro, nós temos uma área, nós trabalhamos também, o meu grupo é grande, não é? É um grupo muito grande, toca muitas áreas, não é? Portanto, o grupo Charme se traduz por Cultural Heritage and Responsive Materials. Portanto, tem uma parte de herança cultural, que é esta questão da conservação, e uma parte que é materiais inteligentes, não é? E, portanto, dentro dos materiais inteligentes existe toda esta parte que tem a ver com os displays, não é? Portanto, que está relacionada com a tal investigação de materiais luminescentes que podem ser utilizados em LEDs, mas também materiais que mudam de cor com estímulos elétricos, ou materiais que convertem a luz absorvida em eletricidade, portanto células fotovoltaicas, e portanto temos também algum trabalho em materiais que são vidros, não é? Cuja ideia é absorverem a luz ultravioleta e emitem luz no visível. Essa luz viaja para as extremidades e nas extremidades estão os receptores. Os receptores são células fotovoltaicas, não é? Portanto, nós esperemos que isso venha rapidamente para o público. Nós sabemos que o Tesla já desenvolveu as telhas, aquelas telhas fantásticas, mas que já também no mundo já há outros cientistas, eu creio que foi, não sei se é no Canadá ou algo por aí, que eles descobriram também, já fizeram já criaram estes materiais. Espero que os portugueses avancem rapidamente, porque são pioneiros, assim, pioneiros, eu não tenho, ou seja, nós somos cidadãos do mundo, mas de qualquer maneira, não é? Porque temos pessoas extraordinárias, como a Svetlana também a trabalhar connosco, não é? Mas, assim, eu espero que vocês avancem rapidamente, e acho que ela também faz parte do vosso grupo, não é? Também faz parte da Svetlana Lyubchik, que hoje também está connosco, também faz parte do vosso grupo, através da nanotecnologia também. Espero que vocês avancem rapidamente e nos deem o benefício dessas investigações fantásticas que estão a fazer. Também esperamos. Obrigado, muito obrigado da minha parte e da parte de todos vós pelo vosso trabalho, não é? E por ter tido a coragem de vir aqui falar de coisas tão importantes para nós, que hoje em dia nós utilizamos no dia a dia, não sabemos sequer quase a existência delas, a não ser os efeitos e as manifestações que vemos da luz que utilizamos. Ora, vamos comprar uma luz de LED, agora vamos mudar tudo para LED, mas não sabemos o que é que está por trás disso. E acho que é muito importante nós termos essa consciência e saber o trabalho que está por trás de tudo isso, que é tão importante, que os nossos cientistas fazem e que normalmente nós não sabemos, não temos acesso a essa informação.
Muito Professor obrigado. João Lima, muito obrigado por esta entrevista fantástica e muito sucesso para o vosso trabalho e espero que nos encontremos mais tarde neste processo do ciclo da ciência para todos. Também, muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos por estarem connosco, espero que utilizem agora os LEDs e os materiais da melhor maneira, com estas informações todas e que possam usufruir desta informação, pô-la em prática, algumas delas, assim em termos da consciência e na postura que nós devemos ter perante o planeta e perante os cientistas que tanto trabalham para nos dar coisas fantásticas no nosso dia-a-dia que nós utilizamos e deitamos fora, não é? Descartamos, não descartem tanto, reutilizem as coisas, reciclem as coisas, já sabem, e tentem ter mais respeito pelo planeta. Obrigado a todos e uma excelente semana cheia de luz.